Sejam todos muito bem-vindos ao Talk Nexa. Aqui vamos falar sobre inovação, tecnologia, startup e também sobre o universo da gamificação. Aqui trago meu convidado, Thiago Tuto. Bom demais ter aqui meu primeiro convidado e não podia ser diferente, tá? Sente-se, fica à vontade, Thiago. Fala, Davi, tudo bem? Ótima tarde pra você. Tudo bem? Tudo bem? É isso aí. Prazer estar aqui com você, Davi. Uma honra estar participando da abertura, né, desse talk. E estar ao seu lado aí, você é um grande empreendedor da nova geração, que já vem aí construindo, já tem umas grandes entregas, né? E a gente vai poder estar batendo esse papo aqui incrível. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que fico muito feliz de ter um convidado como você, que sempre foi... a gente se esbarrou, né, em alguns eventos e sempre foi muito educado, sempre foi uma pessoa que eu via que todo mundo queria estar por perto. E eu falei, esse cara tem algo diferente. Porque a gente quer ficar perto de gente que traz boa energia, né? E com certeza esse cara tem algo diferente. Ele é um cara que atrai pessoas. Ele é querido, todo mundo aqui. Aí eu falei, então se ele é querido todo mundo aqui, eu vou conversar com ele. Eu quero entender por que ele é tão querido assim. E três palavras pra entender. Quando bate e é natural. Eu fico muito grato que você tá aqui hoje. E vamos conversar um pouquinho sobre o universo das startups? Com certeza. Primeiro, obrigado, né, pelas palavras. Eu sou um grande aprendiz, Davi. Comecei muito novo, né? Vou poder contar um pouquinho aqui. A trabalhar no interior de Minas Gerais, e algo que eu aprendi muito forte com os meus pais, com meu irmão e com princípios bíblicos também, de que a humildade, ela de fato, ela abre portas, ela conecta pessoas, ela une propósitos, e eu venho, a cada dia aprendendo um pouco mais, me conectando com pessoas que possam estar agregando para mim, e com certeza que eu possa agregar para elas e para todo esse nosso ecossistema. Tenho certeza que vai ser um papo incrível aqui. Vamos transbordar aí para todo mundo que estiver assistindo, né, e ouvindo a gente também nesse talk incrível. Que estúdio lindo, que produção, parabéns desde já. A gente que está aqui no Estúdio Sim, que demais. Obrigado Estúdio Sim pelo espaço. Sou muito grato por estar aqui hoje. E, Thiagão, deixa eu fazer uma pergunta. Do interior de Minas. Aí você tem uma empresa de gamificação que, assim, eu não vou spoiler aqui pra galera, mas eu já vi vários produtos incríveis. Como é que foi essa jornada, cara? Quais são tem algum momento que foi uma virada de chave? Ou alguns momentos? Tem alguma parte dessa jornada que você fala, não, eu tenho que hoje você falou, vou no talk show hoje, então eu tenho que falar sobre isso aqui. Tem algum momento dessa jornada que você queria compartilhar com a gente? Davi, eu vejo que tem alguns momentos, né? E como tudo na vida, são ciclos, são oportunidades e são experiências acumuladas que a gente vai conseguindo colocar em prática aprendizados, né? E de fato e de longe nós vamos estar sempre acertando, pelo contrário. Mas algo muito forte que eu queria desde já compartilhar é um aprendizado milenar, que é ouça sábios, né? Então a gente tem aí algo óbvio, que são 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais, né? E algo que quando eu aprendi a perguntar, a saber perguntar para as pessoas sábias, pessoas que já tinham chegado lá, naquilo que eu gostaria de conquistar, já tinham passado por algo que eu passei, a gente encurta muitos caminhos, a gente erra muito menos. E uma pergunta, ela é capaz de mudar a rota, ela é capaz de economizar tempo, dinheiro, energia, retrabalho. E eu gosto muito de falar isso, que essa pergunta, às vezes ela não vai ser a primeira que você vai fazer, Davi. Mas somente com a semente lançada ao solo, né, com uma pergunta realizada, que a gente vai saber se vai frutificar ou não
né, tudo aquilo. Eu comecei, né, eu sou nascido e criado em Divinópolis, no interior de Minas Gerais, próximo aqui de Belo Horizonte. Sou filho do Rafael, filho da Denilde, irmão do Bruno, com muito orgulho. Eles me criaram com valores muito fortes, de amor, de família, de fé. E desde muito novo, eu vi eles trabalhando muito. Meu pai é empresário, minha mãe é funcionária pública, psicóloga. Eu vi eles trabalhando muito para poder prover, né, para mim e para o meu irmão o que de melhor poderia ter. E vendo aquilo, sendo de uma família de empreendedores, por parte de pai, par de mãe, eu quis também começar a me colocar nesse mercado, vamos assim dizer. E aí, talvez muitas pessoas que vão estar vendo e ouvindo a gente vão estranhar o nome que eu vou falar aqui agora, que é comércio. Comércio que virou varejo, né, que virou empreendedorismo. E eu comecei no comércio. Então, eu trabalhava em férias, em loja de instrumento musical, loja de pijama, acessórios de carro, trabalhando no atendimento, venda, embalando presente, o que tinha de oportunidade. Daquilo ali, eu comecei a vender coisas no colégio, pirulito, uma bala, um peão, que era um esporte da época também. E assim foi. Ciclos, aprendendo com as dificuldades que meus pais deixavam que eu aprendesse na prática tudo aquilo e me desenvolvendo. Até que com 17 anos, Davi, a minha vida virou de ponta cabeça. Foi um dos maiores aprendizados que eu tive. O meu irmão que eu citei aqui, o Bruno, 20 anos de idade, ele faleceu num acidente de carro. E quando isso aconteceu, a nossa vida virou de cabeça para baixo, né, da nossa família. Ele fazia 2 faculdades federais, era vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu aqui em Belo Horizonte. Ele falava algo muito forte. Thiago, Divinópolis tem boas oportunidades, mas as grandes estão em Belo Horizonte. E aquilo, de fato, deu um shift na minha cabeça. Eu tinha 17 anos, no ano seguinte eu vim para Belo Horizonte. Me formei em administração, fiz vários estágios, fui morar no Canadá para estudar inglês. Acho que tem um insight bem legal aqui agora, que a gente vai falar daqui a pouco sobre inteligência artificial. Eu vi que naquele momento o mercado ele não tinha a língua como um diferencial, e sim como obrigatório. E hoje, inteligência artificial está sendo um diferencial. Daqui a pouco vai ser algo obrigatório, primordial. A gente vai falar. Hoje, em determinados mercados, é obrigatório. Senão você fica muito atrás se você não usa. Então, em alguns mercados, principalmente social media, você tem que usar. Você tem que... Ele é um auxiliar, né? Ele é um grande auxiliar, acima da média. E você saber usar essas plataformas, ela impulsiona muito a sua empresa. E isso, aí eu falei de social media aqui, mas isso vale para todas as empresas. Toda profissão, toda empresa, com inteligência artificial hoje, você já consegue ter um auxiliar, que ele é o copiloto, né, da sua vida. Que legal. E a gente vai falar mais sobre inteligência artificial, então foi só um spoiler. Para quem está começando a ver e ouvir a gente, vem muito conteúdo forte, eu aprendo muito com o Davi sobre inteligência artificial, a gente estava batendo um papo aqui antes. A Tuto já tem integração com a inteligência artificial, a gente já utiliza ela há algum tempo, eu vou falar mais sobre. E retomando, longa história curta, eu me formei em administração de empresas, com diploma na mão, fui convidado por 2 amigos a empreender, abrir uma franquia, e a gente foi para o sul de Minas abrir essa franquia, sorvetes e milkshakes. Em 6 meses a gente fez a implantação da franquia e com mais 6 meses depois de aberta a gente alcançou um grande feito pela franquia. A gente quebrou a franquia em 6 meses. Que grande feito foi esse, né? E eu abro um parênteses aqui para dizer que eu tive muita vergonha nesse momento, Davi. Muita. Porque quebrar no Brasil é sinônimo de fracasso. E quando a gente vai para fora ou lê biografias e estudos de casos, né, de grandes empreendedores, isso é motivo de muito aprendizado lá fora, é motivo de superação, é motivo de pessoas que, principalmente no mercado de venture capital, né, que são os investidores ali de capital de risco, eles estão numa banca de avaliação e eles falam, você já quebrou uma empresa? Se você fala que não, ele fala, pô, não vai ser a minha que você vai quebrar então. Exatamente, não quero que você seja o primeiro, né? E aí fica também o insight então, pessoal. Procurem
trabalhar e aprender ao máximo com empresas dos outros, para que não tenham que quebrar a própria empresa. Não é que você vai quebrar a empresa de alguém, mas esse aprendizado ele é muito importante. E depois que a gente quebrou essa franquia, eu fiquei endividado, eu não consegui voltar para Belo Horizonte, eu voltei para Minas Gerais, perdão, para Divinópolis, e fui pensar o que eu iria fazer. Juntei os cacos, conheci os programas de trainee, que naquele momento era uma grande porta de entrada para grandes empresas e aceleravam muito as carreiras. E aí eu me apliquei para todos os programas, tomei não atrás de não, e aí eu também gostaria de deixar um insight legal, ó. Acho que quem está vendo e ouvindo a gente, Davi já soltou aqui e vou começar também, hein? Papel e caneta na mão. Quanto mais não eu levo, mais próximo eu tô do sim. Eu fui tomando muito não nesses processos seletivos. E eu sentava do lado das pessoas, Davi, que tinham fluência em 3 línguas, vivência em 5 países, 2 faculdades. E eu falava, caramba, sou lá do interior de Minas, tenho minha formação, morei um tempo fora. Mas o que eu posso ter a mais, além ou melhor do que essas pessoas, que eles não podem ter? E aí fui muito inspirado para identificar que a minha determinação e a minha fé dependia só de mim, de acreditar. E eu não estou falando de religião, estou falando de acreditar. Sim. Que depende só de você para que aquilo aconteça. Faz o seu aqui que o lá de cima vai direcionando. Tiagão, então, vamos recapitular então as coisas que você falaram aqui. Você falou sobre humildade, que eu acho que é um pilar para o sucesso. Você falou sobre resiliência, né? O não é resiliência. E você falou sobre a determinação. Então, tudo que você está falando sobre a sua história, eu acho que se fosse uma equação, seriam pilares que dariam o resultado de sucesso, né? Na minha vida também, a falta de humildade foi algo que eu tive que pagar muito. E olhar para uma pessoa que às vezes a gente tem muito de falar, escuta quem você admira. Mas tem o olhar também para quem você às vezes não admira, assim. Porque você vê a pessoa como um todo e algumas partes dela você fala, não quero ser parecido com isso. Mas às vezes você tem que olhar com mais carinho. Então, olhar com carinho. E você consegue perceber coisas incríveis de pessoas que talvez você não quer ser exatamente como ela. Mas tem algo ali que vai acrescentar para você. Então, assim, gente, é qualquer pessoa mesmo, assim. Desde alguém que tá na sua família, desde alguém que você viu na rua ali, te falou alguma coisa. Às vezes tem um vendedor ali, ambulante, que ele te abordou de um jeito, você falou, eu nunca abordei assim. E eu fiquei instigado a comprar. Então, assim, é aprender. Aprender, eu acho que é uma lição que a gente... que entra também. Aí viram 4 pilares aí. E vamos colecionando pilares do sucesso. Que demais, Davi, poder ouvir isso. E quando você fala que você aprendeu muito, né, pagou um preço caro, isso é sinônimo de muita humildade, né, porque a arrogância ela precede o fracasso para as pessoas. E quem sou eu para falar que a gente vai ter plena consciência de ser 100% humilde 100% do tempo? Mas saber identificar essa oportunidade igual você teve e virar essa chave, cara, isso é incrível. Parabéns por isso. Que bom que você tem humildade de compartilhar isso também, porque não é fácil, mas isso é motivo de inspiração para muitas pessoas, tenho certeza que estão vendo a gente também. Naquele momento, eu fui tomando não atrás de não, e cada não que eu tomava me aproximava do sim, porque eu comecei a modelar as pessoas, que é algo que você falou da gente observar. Então eu comecei a ver algumas apresentações e eu falava, o que essas pessoas que estão passando para as próximas etapas estão fazendo que eu posso fazer também num próximo processo de seleção. Conversava com aquelas pessoas que foram aprovadas e falava, o que você fez diferente? Como você se preparou? Humildade, ir lá e perguntar, né? E assim eu fui me direcionando e passei em um dos programas de trainees mais concorridos do Brasil. 14 mil inscritos, 12 aprovados. Isso é mais, com muita humildade, do que muita faculdade federal de medicina e até militar também hoje no Brasil.
tem alguns detalhes que me fizeram também passar por isso, que eu queria aproveitar para compartilhar. Estudem o seu cliente, que naquele momento era a empresa que eu estava me aplicando. Eu estudei muito a empresa, eu estudei mínimos detalhes, eu conversei com as pessoas que trabalhavam também, e aquilo ali me muniu de informação, para que eu pudesse chegar nas etapas o mais bem preparado possível. Pra vocês terem noção, a última etapa era composta por uma mesa redonda, com 2 diretores e a mim. Eles ficavam me bombardeando perguntas. E eu sabia tanto da empresa, tanto dos processos, que eles perguntaram, você já trabalhou aqui? Eu falei, não, mas eu estudei muito. Tem ninguém que quer mais essa vaga do que eu. E eu posso provar. E tudo que eles perguntavam, eu sabia. Eu posso te fazer uma pergunta, Thiago? Por favor. Você acha que alguns momentos... Todo mundo fala que ter equilíbrio na vida é muito importante e eu concordo. Mas você acha que alguns momentos da nossa vida a gente tem que ser desequilibrado? Sim. E por quê? Todo mundo que está vendo, está nos assistindo, já viu um eletrocardiograma? Quando ele está na constância, o que aconteceu com a pessoa, Davi? Morre. Morreu. Por isso que o eletrocardiograma é, ó. Né? Então a gente tem que estar o tempo todo assim também. E eu acho que isso são ciclos da vida. Né? Esses momentos de desequilíbrio, equilíbrio, desajuste, ajuste. E o eletrocardiograma também, ele me traz numa memória um grande aprendizado. Quando a gente está no topo de algo, de um momento da nossa vida, para a gente saltar para outro topo, Davi, tem jeito de você flutuar de um topo para o outro ou você tem que descer para subir o outro topo? Exato. Faz sentido? É um gráfico, né? Também, além do o Bitcoin aí. Eu gosto muito do Bitcoin. Então, assim... E eu comprei Bitcoin quando ele estava caindo. E toda vez que caía, eu comprava um pouquinho mais. Então, no geral, quando você acredita em alguma coisa, quando você acredita na empresa ou no projeto, no caso, eu acredito no Bitcoin, eu individualmente, né? Eu comprava mesmo caindo, e cada vez eu comprava mais e com estratégia. Então, mesmo comprando só caindo, eu valorizei com Bitcoin. E se eu não tivesse valorizado, tá tudo bem também, porque eu sei que lá na frente, ou pelo menos eu acredito que lá na frente vai ser algo que vai ser importante para a estrutura social. Eu acredito que é um ponto importante. O que você acha das criptos? A gente chegou aqui, se você quiser continuar que a gente estava falando, mas assim, eu tô curioso. O que você acha do mundo cripto? Quando eu tive em 2019 no Vale do Silício, eu conheci um termo de early adopters, né, que são as pessoas que se dispõem, né, a utilizar algo que é muito novo. E quando eu conheci esse termo lá e vi que realmente as pessoas que utilizavam uma nova tecnologia, elas poderiam colher, né, upsides maiores, ou seja, crescimentos maiores, porque elas estavam entrando no início, eu voltei com uma mentalidade mais forte sobre isso. E aí eu comecei justamente a entender um pouco mais o mercado de cripto. Eu sou bem raso, falo, mas sou investidor de mercado de cripto porque eu acredito que investindo é um meio de eu estar conectado, né, com as criptomoedas, com o mercado descentralizado, me manter informado com algo que eu acredito que cedo ou tarde, né, vai de fato ser disseminado realmente e impactar aí as nossas vidas, assim como já vem acontecendo e os fatos vêm provando isso. Na pandemia a gente viu, né, que os bancos, muitos deles fecharam, foram suspensos saques, o mercado de cripto estava 24 horas por dia, 7 dias por semana, a pleno vapor. Quebra dos bancos recentes que tivemos nos Estados Unidos, Vale do Silício, mostrou também aí uma fragilidade de um sistema milenar, porém ainda centralizado. Então eu acredito sim, estou bebendo mais essa fonte e inclusive compartilhando. Para mim, uma das pessoas que mais me ensina sobre hoje é um dos nossos clientes da Tuto, que é o Bruno Perini, que é uma pessoa que está ali, ele é sócio, né, de uma corretora
e acho que ele traduz com muita simplicidade, né, sobre as criptos. Fala um pouquinho sobre pra gente também, eu quero aprender mais com você sobre. Então, eu acho que assim, é complicado, né, a gente ter uma moeda dependente totalmente do governo. Então, eu acho que a descentralização da moeda é muito importante. E por que eu falei Bitcoin e não criptomoeda? Porque o Bitcoin ela é realmente descentralizada, não tem uma empresa por trás, né? E não que tenha problema também, né? Resolve questões tecnológicas, a criptomoeda, as outras, que são muito interessantes. E eu acho importante também se diversificar em outras. Mas eu acho que o Bitcoin, ele traz esse peso mais forte, que é a descentralização do governo. E o Bruno Perini é um cara que eu admiro muito, gosto demais dele, de verdade mesmo, assim. Não se sinta mal, Bruno, se você estiver vendo isso, mas quando eu era moleque eu te assistia no YouTube. E é isso, cara. É o que eu penso sobre criptomoeda, assim, de forma resumida. Ó, vou jogar uma semente ao solo aqui, tá? Todo mundo que está assistindo a gente, envia no direct pro Bruno Perini. Eu vou mandar para ele também, mas para que ele possa ver esse episódio e ver que a gente está citando como uma grande referência aqui. Nossa, se ele assistir, eu vou ficar feliz demais, tá doido. Vai assistir. Tomara, cara. Nossa senhora. Entrei na Bahia. Ó, vou falar um pouco mais, né? Mas hoje a gente atende Bruno Perini, a gente atende Thiago Nigro, a gente atende o Breno Perrucho, né? O grupo Primo hoje, a parte de gamificação, né? Dos infoprodutos. A gente que tem feito, né? Para eles, depois de um MVP no ano passado que a gente fez, surtiu muito resultado, surtiu alguns milhões de retorno via tudo, via gamificação. E aí hoje a gente continua... Então, pera lá, Thiagão. Você fez um MVP e fez alguns milhões depois, em um ano. É isso? Exato. A gente, ó... Falando, conectando com um pouco que eu estava contando da minha jornada, né? Algo que eu acredito muito, Davi, intencionalidade, né? Se intencione ao que você quer. Eu estava num evento em São Paulo, fazendo a gamificação desse evento com a nossa plataforma. Acho que vale a pena contar um pouco do que é a Tuto, né? Porque a gente está falando da gamificação. Sim, com certeza. Né? A Tuto é uma plataforma de educação, gamificação, que hoje a gente atua em treinamentos gamificados para empresas, eventos presenciais, infoprodutos e daqui a pouco eu vou falar sobre o primeiro livro 100% gamificado do Brasil. Então a gente entrou agora fazendo a gamificação de livros também, que todos esses nichos de mercado que eu citei têm uma dor muito forte em comum que ela vai também para outros nichos, que é a dor do engajamento. Hoje a atenção e o tempo é o ativo mais precioso que nós temos. Né? Estamos aqui, estamos presentes, corpo e alma, não tem mais nada que a gente consiga, nós, pessoas físicas, estar fazendo nesse momento. E a gente identificou que é justamente algo que marcas, empresas, serviços, diversos mercados têm como dificuldade de gerar o engajamento. Falando especificamente, né, entrando nessa parte do Bruno Perini, do Grupo Primo, que hoje a gente atende, sobre intencionalidade, eu estava num evento em São Paulo, fazendo a gamificação do evento, e o Bruno era um dos palestrantes. E eu me programei mentalmente para que quando ele entrasse no evento, antes dele palestrar, eu iria abordá-lo e eu iria fazer algumas perguntas que eu já comecei a pensar sobre oportunidades que o negócio dele ainda tem, naquele momento tinha, e que o nosso produto conseguia justamente resolver. Eram dores que ele tinha e que o nosso produto poderia resolver. E assim eu fiz. Quando ele entrou, eu me aproximei, ele estava conversando com algumas pessoas, num determinado momento, eu dei um passo adiante. E aí eu conversei rápido com ele, que as pessoas vão chegando, só que foi o pitch, certo, na hora certa, no momento certo. E quando eu falei para ele que a gente conseguiria engajar as redes sociais dele, captar de forma gamificada leads, aumentar a conversão, diminuir o tempo de conversão e fazer todo um aumento de LTV, e aí a gente vai colocar aqui embaixo, né, o que é LTV agora. E o lead também vai aparecer aqui, apareceu.
aqui embaixo. Legal. Então, que é o tempo de permanência no relacionamento cliente com empresa, né? O LTV, o Lifetime Value. E ele falou, cara, quem faz isso? Eu falei, a Tuto faz. E na hora ele me passou o telefone do sócio dele, que foi o Eduardo. E aí depois de alguns follow-ups, é importante, né? Porque a gente vê a foto hoje atendendo o Bruno, ele falando da gente no YouTube, né? O quanto a gente gera de retorno, já cifras milionárias para A eles. Tuto aparecendo em Tuto? A Tuto aparecendo em Tuto. Não sabe o processo que foi para a gente chegar nesse evento, para ter esse contato com ele, para fazer os follow-ups, apresentar para o time, validar e depois a gente fazer as entregas. Então, intencionalidade é algo que a gente tem que ter para as nossas vidas, né, Davi? Explica pra galera o que é intencionalidade, que é um termo que eu percebo que a gente usa muito, talvez na nossa bolha. E o que é intencionalidade, Thiago? Ser intencional é você, de fato, se propor a ter atitudes, comportamentos, ações que te aproximem daquilo que você quer alcançar. Acho que de forma bem objetiva. Perfeito. Como eu posso fazer isso? Que é sempre legal a gente falar de forma didática. Trazendo um exemplo bem prático. Eu, gostaria de conversar com o Bruno Perini sobre a Tuto. Então eu fui intencional naquele momento de pensar rapidamente uma estratégia, me antecipar que ele estaria no evento, pensar, eu vou me aproximar dele, eu vou ser intencional, porque eu poderia, Davi, ter ficado no meu lugar. Eu estava entregando o evento. Era o mais fácil, o mais confortável. Você poderia pensar, pô, vou lá, o cara vai me esnobar, tanta gente ao redor vai me ver. 1000 coisas passam na cabeça. Ele não vai querer me ouvir, ele vai me dar um não, eu vou passar vergonha, eu vou travar, eu vou... milhões de coisas. O bloqueio, ele pode vir, com muita... Na verdade, ele vem, na maioria das vezes, pra gente, né? E eu fui intencional de levantar do meu lugar, de pensar ali umas perguntas rápidas, de arriscar, a falar com ele, de jogar a semente. Muito forte, algo que o sócio dele, o Thiago Nigro, fala, que a gente sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas a gente nunca sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente, porque quando a gente joga ao solo, só Deus sabe quantas maçãs vão nascer ali. E foi isso que eu fiz, eu joguei a semente. E aí, Davi, para quem está nos assistindo, eu volto inclusive a pergunta para você. Toda semente jogada ao solo, ela dá fruto, Davi? Não toda. Mas uma pode dar vários. É obrigação semear, a colheita é consequência. Sim. Mas deixar de semear a gente não pode, que é essa intencionalidade. Então, se eu tomasse um não do Bruno, eu poderia depois apresentar para um outro infoprodutor, eu poderia pensar em outra estratégia, mas a intencionalidade ela está nas nossas mãos. E você se intencionaliza para o ruim também. Acho que essa geração hoje que se intencionaliza para coisas que fazem perdê-los de foco, com pessoas que fazem perder de foco e puxa para baixo, a consequência... Alô, adolescente que tá vendo aqui pelo TikTok. Alô, você adolescente do TikTok. Intencionalidade, se intencione. Você já deve ter visto uma frase, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu sempre gosto de trazer uma outra referência. Você é a média das 5 pessoas que você mais segue no TikTok, que você mais segue no Instagram, que você mais conversa no WhatsApp. Exato, perfeito. Que você mais assiste no YouTube também. Thiago, você falou uma coisa que eu acho perfeito, cara. Que tipo assim, eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Ou pelo menos não era. Hoje eu acho que eu sou pessoa de muitos amigos e, graças a Deus, Deus colocou pessoas muito legais na minha vida. E sou muito grato a isso. Mas eu sempre fui um adolescente um pouco mais... de ficar mais na minha. Por mais que eu seja extrovertido em alguns momentos, eu gosto de ficar na minha. Gosto da solitude, né? E... eu até me perdi o que eu tava falando mesmo, velho. A gente está falando da intencionalidade, e dos ciclos, que compõem as amizades. Aí eu ia falar o seguinte. Às vezes você não tem um amigo que você
fale, cara, eu vou ser parecido com ele. Você, às vezes não tem uma referência próxima. E no caso, eu até tive referências boas, mas não tinha minha idade. Eu acho que é bom você ter referência de pessoas que não têm sua idade, por causa da sabedoria. Mas, às vezes, mesmo é aquele negócio. Você admira a pessoa, mas você não admira exatamente 100%. Então, você consegue pegar as coisas boas dela. Mas na internet, você pode se conectar com pessoas ainda mais parecidas com o que você quer ser. Eu tenho, inclusive, uma dica para isso, que parece óbvio. Quando eu comecei a praticar, falei, caramba, por que eu não fiz isso antes? E tem muitas oportunidades ainda. Que nesse aspecto, se conectar com pessoas da internet, Davi, hoje, a gente tem, vou trazer alguns exemplos, né? A Cristina Junqueira, cofundadora da Nubank. Toda sexta-feira ela abre uma caixinha de perguntas do Sextou. Por que as pessoas têm vergonha de mandar uma pergunta para ela na caixinha? O JP da Hotmart, inclusive queria mandar um grande abraço pro JP e intencionalizar aqui que eu tenho um sonho de gravar um podcast com ele, que é um grande empreendedor, né? Um dos fundadores aí da Hotmart. Então vou intencionalizar também Bruno Perini, Thiago Nigro, estão todos mais do que convidados para estarem aqui. Desculpa interromper aí, mas aproveitei o gancho. É isso aí. Vamos jogar sementes ao solo e intencionalizar isso para o universo. Por que não mandar uma pergunta para o JP que direto abre a caixinha? Ou para uma pessoa que é referência, que se inspira, que você quer, né, se modelar, quer fazer algo próximo do que ela faz? Mande a pergunta. Ela pode, né, como a gente está falando das perguntas, se intencionalize, crie relacionamento, se faça interessante, né, para depois ser interessado. Né? As pessoas hoje falam muito de network, Davi. Inclusive, eu acho que a geração mais nova, talvez até pelo fato da pandemia ter distanciado o relacionamento pessoal, né, se pergunta muito o que é o network. E recentemente eu ouvi do Éden, numa palestra em São Paulo, o Éden, que é um grande executivo e mentor nosso também, ele falou, pô, não faça network, crie relacionamentos, que é muito forte isso. Seja intencional e seja interessado nas pessoas, para depois ser interessante. Mas eu estava falando antes da conexão nas redes sociais, então, pô, se aproxime das pessoas pela rede social também, mande uma pergunta, mande uma mensagem, compartilhe com ela algo relevante, né, sobre o negócio dela, sobre o mercado que ela trabalha. Você vai começando a se internacionalizar, aproximar dessas pessoas e, quem sabe, abrir portas também. Então, acho que é um bom caminho, que muitas das vezes eu já ouvi casos de pessoas que venderam startups, olha que forte isso, Davi, porque mandou uma mensagem no direct, no LinkedIn, para um executivo, para um diretor, para um grande investidor, e começou um relacionamento que acabou resultando em venda de startup. Olha que incrível isso, o poder das redes sociais hoje possibilita. E falando sobre intencionalidade, eu vou bater numa tecla que eu acho muito importante. Nenhuma empresa sai do lugar só com o empreendedor, não. Precisa do time. O time é a base. Então, o time tem que estar alinhado. O time tem que ser intencional. Minha filosofia de trabalho é a seguinte. Existem várias cadeiras invisíveis aqui na empresa. E a empresa vai crescer um dia. E tudo isso está acontecendo em um universo paralelo. Senta nessa cadeira quem quiser, né? E aí, quem tiver plantando junto, vai ter participações. Na hora de um futuro exit, vai pegar seu lucro. Então, assim, se você é um funcionário, seja o melhor funcionário. Primeiro a chegar, último a sair. Ah, mas eu não gosto da empresa que eu tô. Cara, luta pra ir pra uma empresa que você acredita, que tenha valores alinhados com o seu, sabe? Eu acho que, assim, tem muitas pessoas que, pô, meu sonho é trabalhar no Google, meu sonho é trabalhar na Tuto, meu sonho é trabalhar na Nexa, eu quero trabalhar com pessoas que, pô, no Grupo Primo, né? E seja intencional. Vai, enche o saco do primo. Não, tô brincando, não faça isso não, enche o saco não. Mas é isso, assim, faça algo que mostre para o mundo, até para o universo, assim, que você quer aquilo.
Chico, ó, tô aqui, ó. Eu quero ser promovido. Eu quero ser sócio. Eu quero entregar mais. Eu tô vendo que aquele ali, ó, não tá entregando tanto. Então eu vou entregar mais que ele. Então, não é questão de roubar o lugar dele. Não, tenta puxar ele junto também. E é se posicionar. É ver o futuro e se imaginar nele. Eu acredito muito nisso. E eu acho que vale a pena abrir para não só empreendedor, mas quem é aquele funcionário que é o time, que é a base da empresa, é o time. Concordo plenamente, Davi, e isso me traz um gancho para justamente contar a segunda parte da minha jornada, que foi quando eu entrei numa multinacional através do programa de trainee, e eu fui rodar o Brasil como gerente de operações de pequeno, médio e grande porte, e aí eu estou falando de mais de 200 colaboradores, direto sobre a minha gestão, uma única operação de varejo no Brasil com faturamento de mais de 100 milhões de reais, então imagina quantas empresas faturam isso. Eu tinha uma operação no Brasil, em Salvador, que faturava 9 dígitos, né? E o que aconteceu durante esses 4 anos como gerente de operações de uma multinacional comigo, foi muito isso que você falou, sobre a intencionalidade como executivo, como funcionário, né? Eu era um dos trainees mais novos, e desde o início, e aí eu falo de um outro ponto que mudou a minha carreira e mudou muita coisa na minha vida, e nesse momento, quando eu falo, eu estou honrando essas pessoas que foram meus mentores, foram meus gerentes treinadores. Eu falo que eu não tive gerente de treinadores, eu tive anjos da guarda que me formaram como executivos. Por quê? O Leonardo Fonseca, que eu gosto de falar nomes, né, porque eles mudaram, ele foi uma das pessoas que mudou minha vida. Logo no início da minha jornada nessa multinacional, ele falou assim comigo: Davi, Thiago, isso eu estava em São Paulo, eu queria te dar um feedback, que eu estou gostando muito do seu trabalho, porém, você está sendo muito mineiro. Imagina 3 meses de empresa, o gestor virar e falar que eu estava bem, mas eu estava sendo muito mineiro. Eu perguntei para ele, como assim? Ele falou, cara, você está muito quietinho, você está muito comendo pelas beiradas, você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Então você não chegou para ele e falou, não, isso é xenofobia, eu tô saindo da sua empresa? No meu tempo eu não sabia nem esse linguajar, não que eu tenho muita idade. Mas quando ele falou isso, Davi, para mim, eu falei, caramba, olha isso e o quanto faz sentido. E realmente me deixou muito desconfortável. E aí tem um ponto que é, quando a gente fala algo com sinceridade, algo para o bem das pessoas, né, eu não preciso falar o que você gostaria de ouvir, e sim o que você deveria ouvir, né, para que a pessoa possa absorver aquilo, e aí vai de cada um. Eu poderia ter lidado com aquilo de diversas formas, inclusive como essa que você falou. Exato. Eu absorvi, que eu vi que era uma pessoa do bem, uma pessoa que eu via como inspiração, e comecei a colocar em prática. E aí eu virei um trator. Aquilo ali, graças a Deus, foi logo no início da minha carreira. E eu vim fazendo entregas, me disponibilizando, over delivery. Over delivery é entregue sempre a mais do que é pedido. E eu tive em 4 anos, né, 2 promoções, até 3 méritos em um mesmo ano, me destacando ali. O over-delivery é intencionalidade, né? Muito. Porque, assim, igual como um funcionário deu exemplo... de over-delivery, Davi. Não, como tá funcionário aqui, o que eu falei, né? O fulano de tal não tá fazendo... não tá trabalhando o quanto que eu acho que ele poderia trabalhar. Eu vou lá e trabalho mais horas que ele, ou eu trabalho com a melhor forma e entrego mais do que o meu chefe tá me pedindo. Agora, o outro exemplo de over-delivery, você tem um cliente, você combina que vai entregar X, entrega 2X. Esse cara vai se encantar. Você está encantando o seu cliente. Então, assim, acho que o over-delivery é muito importante. E cada mês que passa, essas coisas que são de startups, são diferenciais, muita gente já está adotando. Então, acelerem, galera. A gente não está falando do futuro, a gente está falando de coisa que está acontecendo. E cada semana tem uma inovação diferente. Principalmente do que a gente falou ali do mercado de inteligência artificial, que hoje é o que mais fala, né? O assunto de hoje, antes era o metaverso, agora é a inteligência artificial.
voltou a ser o assunto que mais... Aliás, acho que é o pico, né? Com certeza. De assunto que mais falado que tem. E o metaverso também foi um assunto que estava sendo bem falado também antes desse. Over delivery, de forma bem prática, né, para quem está ouvindo a gente também. Over delivery é o seu gestor pedir para você comprar um bolo ou entregar um bolo e você trazer o bolo e a vela. Pô, parece óbvio, né? Vou comprar um bolo, então parabéns, só que ele não me pediu a vela não, só que eu vi a vela lá e já comprei. E aí você vai surpreender seu gestor ou seu próprio cliente. Forma bem Seu básica. exemplo foi melhor, Thiago. Porque, assim, na realidade, você não consegue vender X e entregar 2X. Você consegue entregar X e mais uma parte de X. Porque é questão de lógica, né? Não, o preço ele vem de uma demanda de mercado natural ali que você não consegue oferecer mais, senão sua empresa vai quebrar. Então não é 2X. É X e entrega mais. Excelente. Entrega o que você pode. Entrega o que der. Às vezes, se sua empresa for no mercado que dá para entregar 2X, entrega 2X. Mas não, só quis corrigir aqui, porque seu exemplo foi mais assertivo que o meu. E meus 4 anos, né, como gerente de operações numa multinacional, serviram muito para me formar, modelar, para me dar muita tração e visão de mercado que hoje, como empreendedor, atendendo empresas, a Tuto hoje ela atende algumas multinacionais. A gente atende a Syngenta, multinacional suíça do agro, a gente atende a Leroy Merlin, francesa, a gente atende uma multinacional de pneus que está entrando agora, então eu não vou dar o spoiler ainda, alemã. E estar do lado de dá um brinde para quem acertar. Para quem acertar a empresa. Fiquem ligados nos nossos sites, no nosso LinkedIn, que em breve a gente vai divulgar. Essa nova multinacional acabou de assinar com a gente, uma grande conquista. Então, o que eu queria deixar desse momento da minha vida também é que a somatória dessas experiências que eu tive lá atrás, eu entrei como trainee quando eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 34. Né? Eu fiquei ali durante 4 anos como gerente de operações. Me formaram, me deram muita visão, skills, velocidade, me deram muita interpretatividade desse mercado. Hoje, quando eu tenho uma demanda ou uma postura ou algum detalhe que vem de grandes empresas, eu sei muitas das vezes o que ele está pensando ou como ele espera aquilo ali, mas porque eu passei, né? Eu estive do lado de lá. Então, isso também corrobora muito. Então, o pessoal que está vendo a gente, aproveitem as oportunidades. Não acha que você fazer estágio hoje é perda de tempo. Não acha que você trabalhar de graça no estágio para o Google, igual o Davi falou, é perda de tempo. Na verdade, você está adquirindo conhecimento, sabedoria. Você está formando suas soft skills e hard skills. Tagline aqui, soft skills e hard skills, né, para essas pessoas. E aí, com 4 anos, eu saí da multinacional, que todo mundo deve estar aí perguntando qual, né? A C&A, loja de departamento, multinacional holandesa. E aí fui convidado a empreender por 2 amigos. E uma longa história curta desse momento, a gente começou naquele período 4 jovens a fazermos eventos, festas no interior de Minas para 50, 100 pessoas em 4 anos. Com tecnologia, marketing digital, e eu costumo dizer com falta de juízo, porque é importante, com uma certa dose, né? Não dá para ser sem juízo o tempo todo, que é o que você falou do desequilíbrio, do né? desequilíbrio. Por isso que eu falei, em algum momento, porque uma vida de desequilíbrio e só desequilíbrio não tem como. Exato. E outra coisa, Davi, nesse contexto também, para não falar 100%, para dizer 99,9% das vezes, alguém já fez aquilo que você está querendo fazer ou está iniciando na jornada. Dificilmente no mundo não vai ter nenhuma empresa ou nada ou ninguém que tenha feito. Por que eu estou falando isso? Quando a gente começou a fazer as festas, a gente modelou em grandes produtoras da capital e de outras cidades. E aí a gente viu o que eles estavam fazendo, trazia para o nosso contexto e fomos gerando muito valor, abrindo um mercado que não era explorado no interior. E nessa longa história curta, em 4 anos, com dados, marketing digital e falta de juízo, nós saímos ali de eventos de 50, 100 pessoas para entregar eventos para mais de 20 mil pessoas
no Mineirão, na capital. Então a gente saiu fazendo festas em várias cidades, com grandes marcas de festas. E até eu fazer a venda da minha participação, eu comecei ali com um percentual baixo, porque a produtora já existia, e aí com as entregas, esse equity foi crescendo, né? Eu fui sendo vestidos de cotas pelos sócios fundadores, e aqui eu queria mandar um abraço para eles também, o Amaral e o Léo. E quando eu alcancei 25% de participação, eu me vi suficientemente tendo feito a minha entrega para aquele mercado, eu fiz o meu primeiro exit. Foi a primeira venda, né, da minha participação societária naquela empresa, que estava entregando naquele momento uma das maiores festas do Brasil, chamada Tardezinha, que inclusive veio virar um documentário na Globoplay, que durante a pandemia ela ficou pausada e acabou de voltar, né, no ano agora de 2023 como uma das maiores marcas. Inclusive, semana passada, fizeram a primeira edição de 2023 e foi a maior roda de samba do mundo, onde que é realizado o Rock in Rio, virou a cidade do samba. Então, Nossa. ter participado dessa construção foi muito legal. E com detalhe, acho que vale também, mais uma vez, falar sobre isso. A gente está falando muito de intencionalidade. Vocês acham que a marca Tardezinha caiu de paraquedas para a gente poder ser a primeira produtora fora do Rio de Janeiro a fazer essa festa? De forma alguma, de longe. Isso vai acontecer, salvo uma pessoa muito sortuda. Por quê? O cara que comprou pizza no Bitcoin, né? Eu não sei, esse cara aí, eu não lembro se ele... Acho que ele perdeu. Perdeu? É, o que sobrou de Bitcoin. Acho que ficou perdido. Acho que Realmente ficou a senha, perdido. ou Mas a se ele carteira, seria... Ele foi o sortudo mais azarado do mundo, né? um deles. E para que a gente pudesse iniciar esse trabalho que virou o que virou hoje a marca, né, para o Brasil inteiro no mercado de entretenimento, 4 jovens sem juízo saíram de Divinópolis, interior de Minas, foram lá para o Rio de Janeiro conhecer a marca que estava iniciando, se intencionalizaram para conversar com sócios, passaram o óleo de peroba na cara e falaram: vocês já pensaram em fazer essa marca aqui em outras cidades? Naquele momento eles nem tinham pensado nisso. E a gente traz os sócios para Divinópolis, apresenta a eles o modelo de trabalho que a gente tinha, eles gostaram de entregas que a gente fez. E aí é o que eu falo também, Papai do Céu coloca grandes anjos da guarda nas nossas vidas. Zulu, você é um deles, Rafael Zulu, que abriu as portas para a gente e acreditou naquele momento e confiou que a gente poderia entregar a altura, né, de uma festa que estava sendo feita no Rio de Janeiro, inicialmente para amigos, e a gente foi a primeira produtora do Brasil a fazer a Tardezinha fora do Rio e depois a ajudar eles a desenhar desenhar o modelo e escalar da maneira como foi. Fiz a venda da participação por quê? Porque é algo lá dentro, Davi. Sabe que já foi muito falado, né? Hoje eu queria até... Tá se falando muito de propósito, Davi, ainda? Como que as pessoas vêm falando sobre isso? No mundo eu não sei. Pelo menos as pessoas que eu converso muito sobre propósitos. Mas eu acho que no mundo não tá tão assim, não. O que a nova geração vem falando de propósito, Davi? Que você vem justamente enxergando? Não falam, né? Não falam? Não falam. Eu não vejo assim. Quando eu tento sair, né? Porque basicamente meus amigos são todos mais velhos, né? Eu tenho 22 anos. Então, as coisas que eu me interesso, as coisas que eu gosto de fazer, a maioria dos meus amigos são mais velhos, tenho amigos mais novos, né? E a maioria, cara, não fala de propósito. Não fala nada parecido com intencionalidade. Pelo contrário, cara, tem muito essa questão hoje em dia de por exemplo, igual eu brinquei, mineiro, xenofobia, cara, esse cara não vou mais trabalhar pra ele e tal, joga tudo pro ar porque falou mineiro. E o cara tava querendo te ajudar naquele momento, provavelmente. Ele falou: mineiro é quieto. Não é xenofobia. Mineiro é quieto, você tá muito quieto, fica mais ativo. Acho que falta um pouquinho mais da pessoa escutar e, em vez de se sentir doído, entender o que o outro tá falando. Porque hoje os adolescentes, eles pegam... Os adolescentes, assim, os adultos também, tem muito adulto, assim, com esse tipo de atitude,
que é pegar o que você falou e pegar a pior interpretação possível e te colocar numa caixinha de pessoas não gratas. E isso acontece muito no Twitter, online também. Principalmente online, né? E é ruim para a liberdade de expressão, é ruim para o desenvolvimento. Assim, claro, existem pessoas que falam bobagem. Essas eu acho que realmente a gente tem que se afastar e talvez tentar dar uma oportunidade para essa pessoa melhorar. Que eu acho que o mais importante é isso. Se não tiver como, tudo bem. Afasta dela. Tá te fazendo mal. Mas vamos ouvir mais. Vamos aprender mais. Vamos ser mais. Acho que assim, ser mais pé no chão, né? Parar de viajar um pouquinho na maionese, que o mundo é real, velho. O mundo é real. É carne e osso, a gente machuca. Né? Eu posso ter uma parada cardíaca aqui, que morrer. Deus me livre. Mas acontece, cara. Pra morrer basta estar vivo. Tá vivo. Eu vi essa frase no Vale do Silício também. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então... Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer trabalhar, né? Eu poderia chutar que esse vai ser uma das partes desse nosso talk aqui que mais vai gerar engajamento. Essas duas frases aqui. Falando de propósito, Davi, eu acho que é importante poder compartilhar, principalmente com a geração mais jovem que está nos assistindo, que não vai ser do dia para a noite. Não vai ser... Eu preciso falar isso também, acho que eu nunca falei sobre isso em palestra ou outros podcasts que eu participei. Não vai ser tomando remédio. Cara, isso dói meu coração, né? Ver uma geração tão dependente de remédios para dormir, para alcançar um potencial máximo, para ter concentração. Cara, esquece isso. Isso é triste de ver uma geração tão contaminada por isso. E eu estou citando que não vai ser isso que vai te mostrar o seu propósito, não vai ser uma demissão inicial, não vai ser um primeiro estágio. É uma série de fatores, experiências, né, de aprendizados. E a base, é uma base que eu queria trazer muito forte como referência, de um dos livros que mais marcou minha vida, que é a história de São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, próximo da morte, ele vira para Santa Clara e para um bispo que estava próximo dele e pergunta para eles: qual é para vocês a maior virtude de Deus? E um fala amor e ele fala não. O outro fala caridade e ele fala não. E eles perguntam para ele: então qual é? A paciência. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele é paciente com todos nós, somos filhos. E por que nós, não meros mortais, não seremos pacientes, né, com tudo isso que acontece em nossas vidas? E a nossa vida é tão mais breve, né? Davi, a geração de hoje é paciente? Com nada. Com nada, tem que ser tudo na hora. E as coisas... E assim, gente, 2 anos passa assim, ó. E isso aqui é do dia pro outro, velho. Não, na hora, né? Nem do dia pro outro. Eu ouvi uma analogia, também um parênteses aqui, muito legal, que as pessoas hoje não utilizam o iFood porque ele é mais barato. Não, é pela comodidade. Às vezes você ligar, ou na verdade, você ir comprar comida é mais barato, às vezes, do que você pedir ela pelo aplicativo. Você se locomover de ônibus é mais barato você chamar um Uber, né? A comodidade, experiência de usuário, né? Experiência, velocidade que se tem. Mas eu estou citando isso porque, para se encontrar o propósito, é preciso realmente passar por muitos pontos, por muitos ciclos, por muitos aprendizados, por muitos percalços, por muitas quedas, aprendizados, tomar muito não. E muitas das vezes ainda eu encontro com pessoas que já tiveram ciclos de alto sucesso. E aí eu quero um breve parênteses também, porque sucesso é relativo. Com certeza.
Eu acredito muito nisso, que é sucesso para você, pode ser diferente para o outro e assim por diante. E tá tudo certo? Tudo certo? Tá tudo certo. E que, de fato, para se ter essa clareza ou essa sensibilidade, essa percepção, é possível ter um autoconhecimento muito grande, né? E eu quero também deixar claro e registrado. Acho que talvez seja a primeira vez que eu também falo isso. Estou falando várias coisas primeira vez aqui, porque eu estou me sentindo muito bem, viu, Davi? Estou me sentindo muito à vontade. Eu fico lisonjeado. Aqui com você, que é... Quem acha que psicólogo, que terapeuta é pra doido, acho que essas pessoas, na verdade, que costumam ser as primeiras doidas de pensarem isso. Eu tive um preconceito muito grande durante muito tempo da minha vida, me abrindo numa mais profunda intimidade. E depois que eu fiz a primeira vez psicólogo, depois que eu fiz a primeira vez terapia, cara, é incrível poder se conhecer mais com uma ajuda de uma pessoa, né, que formou, que tem experiência, né, que não tem vínculo com você, que pode te falar verdades para que você possa aprender e aí você evoluir sobre isso. E esse autoconhecimento vem muito como um gatilho, como um primeiro passo para que você possa identificar também o seu propósito. Que aí eu resumo da seguinte forma: o propósito é a bússola no alto mar. Toda dúvida que você tiver, gravem isso. Na dúvida, se eu faço ou não aquilo, se eu trabalho ou não numa empresa, olhe para o seu propósito e fala, está alinhado com o meu propósito, com o que eu quero para a minha vida, para onde eu quero ir, com o que eu quero ser. E aí você vai tomar essa decisão que vai estar muito próxima também, pessoal, dos valores, da sua missão, de coisas realmente que fazem bem. É porque quando você começa a entrar no universo de, eu acho que propósito é interessante. Aí você começa a achar outras coisas interessantes também. A moral, a ética, né? E você ser uma pessoa... Gente, a gente não tem que ser do bem, porque ser do bem faz bem. Mas quando você é uma pessoa do bem, eu juro pra vocês, o negócio volta, velho. Acontece. E mesmo se não acontecesse, você tem que fazer. É uma questão moral. O certo tem que fazer, independente de qualquer coisa. E Deus ainda dá um bônus que as coisas voltam pra você. Pelo menos eu acredito nisso, né? Eu acredito muito. E foi a partir daquele momento que eu fiz a venda na participação da produtora que eu me intencionalizei para o mercado de tecnologia, de educação, que eu tive um autoconhecimento forte para saber que poder ajudar as pessoas a se formarem, e aí sendo bem específico, né? Porque a gente vive hoje também muita gente falando, o meu propósito é ajudar as pessoas. Cara, de que forma? Como? Através de... E eu vi que era através da educação. Porque eu fui muito bem formado, com grandes oportunidades, através dos meus pais, nos colégios que eles me colocaram. Depois, uma formação acadêmica em administração de empresas. Hoje eu sou pós-graduado em marketing e gestão. E eu vi que, como gestor, naquele momento, inicialmente, de uma multinacional, eu conseguia tirar as pessoas, Davi, do ponto 0 até o ponto 1, compartilhando as minhas experiências, transbordando sobre elas, o que eu já tinha aprendido ali na faculdade, nos outros mercados que eu passei, nos treinamentos, nas mentorias. E aí eu cito um outro grande mentor que eu tive, que foi o Elvis, que ele falava, feedback bom, feedback que dá dor de barriga. Que aquele... Tem uma frase que eu ouvi também, e espero que ele esteja, a pessoa que falou isso, esteja aqui nos próximos episódios, que é o Jean, da Beat, que ele fala que o feedback é o café da manhã dos campeões. Ao vivo. Que lindo isso, hein? É. Forte. Eu ouvi de quebra essa daí, e anotei, na hora. Muito bom. E foi isso que naquele momento me direcionou, porque eu falei, se eu consigo tirar uma pessoa do zero, e aí trazendo exemplo, imagina uma pessoa que entra sem ensino fundamental dentro de uma loja de departamento, começando a dobrar roupa, e aí a gente consegue ajudar ela com treinamentos, com uma formação, daqui a pouco ela finaliza o ensino fundamental, ela faz um supletivo ensino médio, eu já posso
formar ela a um líder de área, e aí ela entra numa faculdade que já era um gatilho para virar um supervisor, e quando ela forma, ela tem a possibilidade de virar um gerente, e aí o céu é o limite. Quando eu fui aí na posição de gerente-treinador, vendo isso, e podendo proporcionar isso, eu falei, cara, isso é incrível. Você poder justamente tirar a pessoa do ponto 0 ao ponto 1. Muita gente quer tirar do 0 e do 10. Vamos de 1 em 1. Vamos de 1 em 1. Vamos começar passo a passo. 1 é um número inteiro. A palavra é forte, a palavra inteiro. Né? E de 0 a 1 é um passo muito grande já. Muito grande. E foi isso que me direcionou para o mercado de educação, como professor voluntário da rede pública, dando aula de empreendedorismo, e que me fez, eu convido a todos também a terem esse tipo de experiência, me fez ter a experiência de um professor na rede pública, que é algo muito desafiador. É uma realidade muito diferente de escolas particulares, mas muito. E aqui eu quero honrar todos os professores que me formaram e que hoje são professores também, é uma profissão louvável. Eu hoje, como mentor voluntário da Falcone e outras empresas, me fez gostar ainda mais da educação, podendo ajudar empresas, empresários, empreendedores. E foi quando, né, eu falei, pô, se eu quero me intencionalizar, naquela época eu não falava intencionalizar não, tá, Davi? Se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Mas se eu quero estar nesse mercado, eu tenho que beber água da fonte. E aí foi quando eu fui para o Vale do Silício, conhecer o que as empresas de tecnologia faziam para poder escalar, exponencializar, dimensionar em níveis nacionais, mundiais, aquilo que eles estavam fazendo. E aí foi quando eu fui, fiz uma imersão, né, fiquei lá conhecendo as empresas, fui atrás dos brasileiros que estavam trabalhando, estudando em Stanford, no Facebook, na Uber. E aí você fala, cara, mas você conhecia essa galera? Não. Busquei no LinkedIn, e aí eu deixo uma dica para não falar um hack ou um insight, para a geração que conhece hack ou insight. Então, um hack, pô, você vai viajar, você quer conversar, você quer entrar no Google, manda uma mensagem para alguém do LinkedIn que já trabalha no Google, manda para 10, um vai te responder, perguntando como que é trabalhar lá, como que você faz para se aplicar. Vai testando sua copy também. Esse aqui funcionou com esse cara lá. Se dá uma ajeitada aqui, será que melhora? Usei um chat GPT para ajudar a melhorar sua copy para chegar nessas pessoas, né? Por que não? E quando eu fui, estudei, mergulhei de cabeça nessas empresas, quando eu retorno, foi quando eu, já conhecendo o mercado de startup de tecnologia no Brasil, me aproximei muito desse mercado, dessas pessoas, e já conhecendo 2 empreendedores, que é o Rafael e o Gustavo, que naquele momento tinha uma startup de jogos chamada Magic Cash, a gente começou a se aproximar, a conversar, e aí viu que os propósitos se uniam fortemente, e com um detalhe, que eu vejo que as pessoas às vezes não pensam nisso antes de formar sociedade, mas que naquele momento eu já tinha passado por 2, 3 sociedades, eu tive muita clareza se daria certo ou não por conta de um detalhe: complementariedade. Não dá para ter 2 atacantes num time que tem 3 jogadores, Davi. Como é que fica o meio de campo, como é que fica a defesa, como é que fica o goleiro e as laterais? Todo time, toda sociedade tem que ser bem distribuído e complementar. Então, a gente se uniu, viu que tinha muita força e complementariedade naquele momento. Eu entro para a Magic Cash. Em um ano, a gente viu que o modelo, ele era um modelo que não parava de pé. A gente tinha ali um custo de aquisição alto e o LTV, que era o tempo dos usuários dentro dos nossos aplicativos, não estava parando. A gente foi identificar uma oportunidade ouvindo o cliente. Certa vez, um grande cliente, na verdade, que se tornou um grande cliente, disse para a gente, pô, vocês têm aqui, olha isso, Davi, vocês têm aqui 2 forças muito grandes que podem ser utilizadas numa outra frente. A gente falou, oi, peraí, vamos entender isso melhor. Humildade, princípio que a gente falou, escuta ativa. E ele disse para a gente, vocês têm um aplicativo que tem gamificação
e dados. Vocês já pensaram em pegar essas duas forças e trazer para o mercado de treinamentos corporativos? Deu um Big Bang na sua cabeça? Naquele primeiro momento não fez sentido nenhum, Sim. mas chamou a atenção. E aí a gente foi entender um pouco mais do mercado e como a gente poderia atender esse mercado. Cerca de 3 meses depois a gente faz o primeiro MVP. 3 meses depois do primeiro MVP, a gente tem a primeira venda, ou seja, a primeira validação de mercado. A gente desligou o aplicativo, fizemos um plano de contenção. Saímos do mercado B2C para 100% B2B, entregando treinamentos gamificados e metrificados para as empresas. A gente começou a acelerar esse mercado, viu que tinha um potencial e cifras muito grandes. E mais que isso, o impacto de engajar um colaborador a ser treinado e, através daquele treinamento, poder buscar uma promoção, poder transformar a vida do cliente dele. Isso mexeu muito com a gente desde o início. E de lá para cá, né? Aí a gente está prestes a completar 2 anos de tudo. A gente começou a entregar eventos, a gente abriu o mercado de infoprodutores. Nós somos pioneiros em atender com gamificação e infoprodutores no Brasil. Inclusive, hoje nós temos integração com as maiores plataformas de infoprodutos do Brasil. E há cerca de 15 dias atrás, a gente fez o pré-lançamento do primeiro livro gamificado do Brasil, que vou soltar um spoiler aqui também. O lançamento é agora dia 14, oficial, um livro do Davi Braga, da editora Gente. Ele vai ser lançado, porque ele foi pré-lançado até então, já como um best-seller. Então, toda honra e glória para esse novo mercado que a gente está entrando. E posso contar um pouquinho de como a gente foi chegar em livros, mas agora falando de gamificação, falando desse mercado de engajamento e puxando para o mercado de inteligência artificial. A Tuto hoje utiliza inteligência artificial para montagem de conteúdos, treinamentos, para montagem de dinâmicas. E aí eu estou falando antes de ChatGPT. E o ChatGPT agora a gente está lançando em abril, né? Então a gente está em abril de 2023, a primeira versão da integração com o ChatGPT, para que todos os nossos clientes, a Tuto é uma plataforma SaaS, white label, né, de gamificação, educação e engajamento, que também vem oferecer agora inteligência artificial direto para os nossos clientes, para facilitar a vida deles. Você acha que a inteligência artificial facilita a vida das pessoas, Davi? Facilita e não só facilita, né? Hoje é fundamental para sua empresa. Porque se você não tiver, se você não trabalhar com inteligência artificial, seu concorrente vai ter, vai usar. E com inteligência artificial você tem escala, você tem aumento de lucro, você tem aumento de tempo, você melhora a eficiência dos funcionários. Então, assim, são tantos ganhos que você tem trabalhando com inteligência artificial que, que é fundamental você ter hoje em dia. E eu também vou anunciar aqui também, já que você está anunciar um produto da Anexa, que vai ser com inteligência artificial, experiência de usuário, né? A gente vai integrar o melhor chat humano possível. E nossa equipe tá, igual eu falo, a Anexa é 24 horas. A gente está 24 horas trabalhando nesse projeto, porque é algo que a gente ama fazer, é algo que a gente acredita que é importante e que... E assim, eu sempre gostei de olhar muito para o futuro, Thiago. E eu tive um sonho com minha avó, e ela é falecida, e eu vi minha avó. Ela morreu, eu tinha 9 anos. E eu dormia na mesma cama que ela, cara, na mesma cama de solteiro que ela. E a gente tinha uma conexão muito forte. Ela fazia esse papel de mãe, sabe? Minha mãe me teve muito nova. E minha avó era muito mãezona mesmo. E eu dormia com ela e eu tinha essa relação forte com ela. E ela morreu. Daí minha mãe falou que ela virou uma estrelinha no céu. Aí eu comecei a me apaixonar pelo universo, porque eu comecei a olhar mais para o céu. Eu falei, isso aqui é interessante.
E hoje na identidade visual da Nexa, vocês veem muitas estrelas. É por causa disso. Se você entrar no site da Nexa, pode colocar aqui embaixo, nexastart.com.br, tem um astronauta lá e tal. E assim, eu tive um sonho, que eu vi o futuro. Minha avó tava lá, tava andando com minha avó. Aliás, eu não sabia que era minha avó no sonho, era uma velhinha. Eu falei, fui intencional. Eu vou ajudar essa velhinha, que eu também não quero andar sozinho no escuro. Tava escuro no meu sonho, fui intencional no meu sonho. Falei, não, é bom que eu tenho uma companhia e vou ajudar a velhinha a chegar no caminho dela. Aí eu encostei na velhinha, aí abracei assim a velhinha de braço com braço, sabe? Que você... Aí ela falou, então, filho. Aí eu olhei pra ela e falei, minha avó, cara, eu vou te levar. Não sei que vai me levar. Aí a gente foi andando, conversando. Eu não lembro exatamente como foi a conversa, mas eu tava até muito empolgado. Eu nem sabia que a gente tava conversando, porque eu tô com minha avó tá aqui no sonho. E ela falou, filho, que a gente se separa. Eu falei, como assim, vó? Tá doida? Eu acabei de te ver aqui. A gente. Ela morreu, eu tinha 9 anos. 8 para 9 anos. Tive o sonho em dezembro, eu tinha 21. Vó, para com isso. E ela falou, não, e confia. E pode ser questão de subconsciente, pode ser o que for. Mas quando ela foi e eu fiquei triste por ela ter indo por um caminho na direita, eu indo por um caminho na esquerda, e no meu sonho foi tipo uma esteira que foi levando a gente. Eu olhando pra ela triste, que ela tava se afastando, ela apontando, olha pra cima. Aí eu olhei, comecei a ver prédios se formando. E me deixou confortável, sabe? Falei, não, esse é o caminho. Vamos ajudar a construir o mundo de forma melhor. Eu acredito que tem pessoas que querem fazer o bem, mas se não tiver, eu vou ser uma das pessoas que vou tentar fazer e tentar fazer o máximo que eu consigo, que é pouquinho, às vezes é pouquinho, mas estou fazendo minha parte. É o beija-flor tentando queimar, tentando jogar água na floresta, né? Queimada, pegando fogo, e o beija-flor tenta sozinho, os outros animais correndo, seja o beija-flor. O Gaules falou isso. E assim, cara, esse é o meu propósito, sabe? É entregar o máximo para ver o mundo melhor. E eu não acho que a inteligência artificial vai roubar empregos, e eu acho que vai ter trocas. As pessoas vão ter que se adaptar, né? Mas isso aconteceu antes com a Revolução Industrial. Tinha, tinha menos pessoas precisando de trabalho, tinha menos pessoas no mundo, e hoje tem mais emprego para 3 vezes mais pessoas. Então, assim, aumentar a produtividade nunca é ruim. É o mundo mais rico. Só que é importante que o mundo esteja nas mãos de pessoas boas. E se você se considera uma pessoa boa e acha que quem está dominando o mundo são pessoas ruins ou algo assim, tenta lutar, tenta chegar lá na frente fazendo o que você acredita, seja do bem e lute por isso. Acho que é uma palavrinha que eu queria deixar sobre propósito. Uau! Realmente, o que me vem em mente quando você está falando tudo isso, Davi, essa conexão entre algo tão futurista, ou, na verdade, algo que está transformando tanto a vida das pessoas e que vai transformar ainda mais, vamos assim dizer, que é a inteligência artificial, com as suas maiores raízes, que é a sua avó. Né? E o quanto um sonho bem visualizado e trabalhado, né? Você trouxe ele para algo mais tangível, vamos assim dizer, pode justamente também ajudar a enxergar muita coisa. No dia do sonho, eu só achei legal ter visto minha avó. Só falei, nossa, eu não sonho nunca. Que legal que eu sonho com minha avó hoje. Foi tão realista. E depois que eu comecei a falar, nossa, mas isso aqui começou a bater. E hoje, se você me perguntar quais outros sonhos você lembra na sua vida, eu acho que nenhum. Só esse. Não, nem poucos, já. Eu acho que é o único sonho que eu lembro. Não lembro de outro sonho. É o único que eu lembro.
Sonhos têm muitos tipos de interpretação, eu conheço pouco sobre, mas eu sonho bastante. Tem um sonho que a gente está dormindo e tem um sonho que a gente sonha acordado, né? Já dizia Jorge Paulo Lerma, né? Sonhar pequeno e sonhar grande, eu cresci com essa frase. Dá o mesmo trabalho. E por falar em sonho, deixando aqui mais uma semente, né, da Tuto. O sonho grande da Tuto é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas através da educação gamificada. E falar de 1 bilhão de vidas, Davi, é muita coisa. Dá um frio na barriga. Da responsabilidade que a gente tem para chegar lá. E olhando 2 anos atrás, quando a gente pivotou o primeiro modelo de negócio para começar a Tuto, eu me recordo muito bem, quando a gente estava ainda formando a transição de marca, quando eu falei isso em uma reunião com o time de marketing de São Paulo, da PIB Club, do Pedro Ivo, grande abraço para o Pedro também, pessoa incrível. Eu me recordo muito bem que naquele momento ele poderia ter 2 tipos de reações quando eu falei isso. A gente está criando aqui uma marca que vai impactar 1 bilhão de pessoas. E ele poderia rir da minha cara, zombar, ou ele poderia fazer o que ele fez, que foi: Thiago, eu não tenho dúvida disso que você está falando, pelo formato que você está falando, por tudo que a gente está conversando. Eu não sei quando, mas eu acredito. Cada dia a gente vem impactando 5 mil, 10 mil. A gente já fez eventos para 20 mil pessoas em um dia, gamificando eventos de uma universidade de São Paulo, Mackenzie. Quantos milhões de pessoas fala o Primo Rico nas redes sociais, o Bruno Perini, o Breno Perrucho? Quanto a semente lançada ao solo no universo, ela se prospera do dia para a noite? Não, Davi. Sentado no sofá, sem fazer nada? Não. Com muito trabalho, com muito suor. Muito desequilíbrio, às vezes. Desequilíbrio, com muita vontade, né? Com muita humildade, mas com a certeza de que você está cada vez mais próximo e que não tem dia fácil, não. Pelo contrário. Empreender, literalmente, é uma atividade que demanda resiliência. Eu vou falar umas palavras mais simples aqui, né? Demanda muita vontade e gosto por aquilo que você está fazendo, porque não é todo dia que você acorda sorrindo, não é todo dia que você vende, não é todo dia que seu cliente está extremamente satisfeito. Mas o jogo da vida, né, ele nos mostra que não é saber bater o tempo todo, né? É saber, na verdade, apanhar. Rock Balboa. Exato, e permanecer de pé, né, nesses momentos. Não, Thiago, vou te agradecer por ter sido nosso primeiro convidado, de forma muito assertiva. Obrigado. Você não sabe o quanto que eu estou feliz disso ter acontecido dessa forma, com você. Hoje é um dia muito importante para mim. É um dia especial, de verdade, assim. E queria poder dizer que você pode contar comigo, você pode contar com a Nexa, tem pessoal da Nexa aí, esse objetivo aí de 1 bilhão de pessoas, no que depender de mim, da Nexa, para ajudar aí nesse processo. Estamos mais do que abertos a ajudar. A gente vai lançar umas roupinhas ali que é ajudando a realizar sonhos, né? E vamos nessa, velho. Tamo junto. E obrigado de verdade por ter vindo aqui. Viu? Davi, obrigado você. Motivo de honra estar aqui hoje, estreia nesse talk incrível, podendo contribuir, acho que minimamente, mas espero que possa gerar uma contribuição. Espero que as pessoas que possam assistir esse episódio possam ser impactadas com o ensinamento que a gente deixou aqui, né, com alguma experiência que foi compartilhada. Isso, para mim, é o que, de fato, eu vou ficar muito feliz. Né? Me adicionem no LinkedIn, adicionem Será que vai aparecer aqui, nas redes do sociais. lado? Justamente, mandem mensagem,
né, interajam ali, o que a Tuto e eu pudermos, né, contribuir, a gente vai estar junto. A Tuto é uma plataforma, né, que cada vez mais ela vem proporcionar aí a simplicidade de engajar treinamentos, eventos, livros, infoprodutos, com o objetivo de aproximar as pessoas de forma leve, dinâmica, de forma simplificada, de forma gamificada. Por falar em gamificado, esse livro, que é o primeiro livro gamificado do Brasil, vamos fazer uma dinâmica para poder presentear alguém que está assistindo a gente? Bora. No meio do programa lá, eu falei um negócio, né? Quem adivinhasse a empresa, pode ser essa? A empresa alemã que vocês vão fechar? Pode ser. Então vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer... Adivinha e marca seu amigo no post do Instagram. Perfeito. No da Nexo ou no da... A gente faz um compartilhado. Faz um compartilhado, um collab. Beleza. A gente vai fazer um post compartilhado. Você marca seu amigo, adivinha a empresa e ganha o primeiro livro, que ainda não está lançado, de gamificação. É do Davi Braga. Vamos honrar esse Davi, hein? Pô, Davi é um nome forte, hein? Xará. Davi é um nome forte, nome de rei. Gosto muito desse nome. Davi Braga, ó, obrigado também pela oportunidade. Queria honrar também a Roseli Chachik, que é a CEO da Editora Gente, aproveitar esse momento e dizer que em breve muitos livros estarão sendo gamificados. E aí, só para fechar, Davi, Nigre, né? Falando Davi Braga, Davi Nigre. Por que gamificar um livro? Você que está assistindo a gente, por acaso, Davi, essa pergunta vale para você também. Você já comprou algum livro que você iniciou a leitura e não finalizou? Já comprei uns 4 livros que ao mesmo tempo e 3 anos. Essa é uma dor muito grande dos leitores, ou você que está nos assistindo já leu um livro e chegou no final dele e falou: o que eu aprendi com esse livro? Sabe quando você chega no final depois e fala: pô, será que eu aprendi alguma coisa? O que eu consigo colocar em prática? Então, para essas dores, a gente lançou a gamificação dos livros. No início desse livro aqui tem um QR Code, você faz um cadastro, entra numa dinâmica dentro da plataforma. A cada capítulo tem uma interação para poder validar o conteúdo, reforçar, ganhar moedas e trocar por prêmios. Esse é o Super Potencial, primeiro livro 100% gamificado do Brasil. Em breve muitos grandes virão. Em breve, Jeff Bezos, CEO da Amazon, uma das maiores revendedoras, distribuidoras de livros do Brasil e do mundo, vai conhecer também a gamificação de livros, porque nem a Amazon ainda faz. Essa aí foi, hein? Essa bateu. Eu queria escrever um livro antes do Jeff Bezos, gamificado. Vamos agilizar isso aí. Vamos lá. Eu agradeço, Thiagão. Esse foi o Nexa Talk. Agradeço vocês por ter assistido até aqui. É o primeiro programa, tem muito a melhorar. A gente vai estar se esforçando, dê os feedbacks. O feedback é o café da manhã dos campeões. Então, vamos lá, obrigado por tudo. Obrigado, Estúdio Sim. E vamos que vamos, Thiagão. Vamos fechar com a hashtag? Qual a hashtag, Thiago? Vamos com tudo. Vamos com tudo, então. Grande abraço, pessoal. Valeu.